melhorar. Será que essa é a receita do Corinthians? O Chico disse aqui, o Corinthians, o Vanderlei preservou alguns jogadores. É verdade que terminou um time com muitos garotos, mas o Corinthians começou com o que tinha de melhor, Chico. Começou com o que tinha de melhor, teve ali uns 10, até um pouquinho antes do gol, o Corinthians ainda dava sinais de que podia fazer um jogo bom com o Bragantino. E não foi isso que aconteceu. O Bragantino, do gol em diante, do gol do Sacha em diante, mandou no jogo. O Corinthians não viu a cor da bola. Foi assim que eu fiz a leitura do jogo. O Corinthians teve sérios problemas, com uma arena lotada, um torcedor dedicado, e o Corinthians continua patinando no Campeonato Brasileiro. Chico. Não, verdade, você tem razão, mas só que tem uma coisa aí. Não é que o Corinthians entrou com um time porque o Vanderlei queria poupar. Não foi isso que aconteceu. Sim, claro que não. Ele colocou um time em campo completamente diferente daquele que ele colocou contra o Santos. E aquele time do Santos, que ele achou sem querer, formado por garotos, é um time que ele devia insistir, né? E tocar para frente. Não substituir esses jogadores toda hora. Eu lembro muito bem que no Morumbi, quando a coisa engrossou, deram um time de moleques para o Muricy Ramalho, e o Muricy Ramalho começou a ganhar tudo com aquela molecada, uma atrás da outra. Aí quando ele foi pro profissional, ele ganhou 3 títulos seguidos de Campeonato Brasileiro. O Miller não estava, Miller? Essa aí no primeiro, né? Você estava. Não, com o Muricy não. Não, com o Muricy não, você não estava. Mas enfim, você se lembra disso. Sim. Era um time de moleque que não fica, devendo nada para isso aí. Mas ele não está descartando a possibilidade de colocar os garotos. Mas é que tá, meu querido. Ele errou. Que se ele achou um time de garotos que não vai fazer fá nem fum para ele lá na frente, no mata-mata, então por que não deixa jogar o time de garoto? Vai treinando. Mas é porque ele acha, o time de garotos que jogou no meio de semana contra o Liverpool pela Libertadores, é o time que ele separou para jogar a Sul-Americana. Esse time vai jogar a Sul-Americana. Só que esse time deveria ter jogado hoje. É lógico. Porque esse time é melhor do que o time que jogou hoje. E o Vanderlei Luxemburgo, ele está perdendo completamente as convicções. Ele está completamente perdido. E tem que ser responsabilizado. A partir de hoje, ele tem que ser responsabilizado. São 16 jogos já no comando do Corinthians. São 8 derrotas. 8 derrotas, 50% de aproveitamento negativo do Vanderlei Luxemburgo. 4 vitórias e 4 empates. Então ele tem que ser responsabilizado pela fase ruim do Corinthians. E em cima da nossa enquete, eu acho que a chance do Corinthians ser rebaixado é bastante razoável. É bastante razoável a chance do Corinthians ser rebaixado hoje. Concordo com você. E por que é bastante razoável? Porque o Corinthians não tem time. O Corinthians não tem padrão de jogo. Você não sabe quais são os titulares. Essa é a grande verdade. Você tem lá uns que não dá para mexer. Que vai Cássio, Fagner, Gil, por enquanto, não dá para mexer. Fábio Santos, não dá para mexer. Agora, a partir daí para frente, hoje, por exemplo, no segundo tempo, olha que coisa engraçada. Se ele entra no 3-5-2, o Bragantino era capaz de nem ter feito o gol que marcou. Por quê? Porque o 3-5-2 dificultou uma barbaridade no segundo tempo para o Caixinha. O Caixinha ficou perdido, coitado do Caixinha. Para quem não sabe, o Caixinha é o técnico do Bragantino. Bom, o Caixinha, que é português, ficou meio confuso, não sabia o que fazer. Então, se ele entra com 3-5-2, achei inteligente, ele colocou o Murilo pela esquerda, né? E deixou o Gil e o Caetano. Ficou ótimo. O Bragantino quase não chegou no gol do Corinthians. O Gil e o Murilo. O Gil e o Murilo. Então, o que aconteceu foi isso. Ele não dá continuidade. Então, o time, quando não tem continuidade, não pega conjunto. É aquilo que o mestre Alberto Helena Júnior vive falando, e ele está cheio de razão. Ninguém mais dá coletivo. E antigamente tinha 2 coletivos por semana. E o Vanderlei, ou até Chico, mais, né, Miller Pintado? Ou até mais. Chico, e era aí que os caras pegavam o conhecimento. Um aprendia a jogar com o outro. Hoje não tem mais isso. Você falou de garotos, você falou de um tipo de treinamento, aquele de entrosamento. O Vanderlei teve, essa semana aqui, ele poupou contra o Liverpool pela Copa Libertadores para jogar contra o Bragantino. Então ele teve uma semana cheia com o time titular. Teve lá aqueles 10 dias, né? Ele pegou o carro andando, mas ele já teve um tempo para poder trabalhar o elenco. Ele priorizou o jogo contra o Bragantino e mesmo assim não deu certo. Sobre garotos, Pintado,
Você como treinador, você tem uma safra, a gente vê alguns bons jogadores no Corinthians, mas no momento muito ruim. O Vanderlei está tendo que lançar esses garotos no momento ruim. Quem tem que resolver são os medalhões. Os garotos, eles vêm para auxiliar. Como o técnico faz para não queimar talvez uma geração e como tentar aproveitar essa garotada para ver se dá um pouco de corpo ao Corinthians, porque falta corpo. Eu há muito tempo não vi o Corinthians tão dominado. Olha os números do Vanderlei e do Corinthians nesse momento com o Vanderlei. 16 jogos, 4 vitórias, 4 empates e 8 derrotas. 33,3% de aproveitamento. Aproveitamento muito baixo. Como lidar com todos esses problemas? Você como treinador, garotos chegando, tendo que colocar a garotada, não queimar a garotada, precisando da garotada. É que passa muito pelo momento de confiança da equipe. Hoje o Corinthians é uma equipe sem confiança. Qualquer equipe, qualquer escalação que o Vanderlei tivesse hoje contra o Bragantino, o Corinthians teria muita dificuldade em vencer. O Bragantino vem de uma vitória de 7-1 na Sul-Americana. É um time que vem crescendo na mão do Caixinha. Então o time do Bragantino é muito forte. Goleou o Flamengo. Goleou o Flamengo. Goleou o Flamengo em casa 4-0. Então hoje qualquer equipe do Corinthians teria dificuldade. A gente percebe que o Corinthians com Renato Augusto é o Corinthians sem Renato Augusto sente bastante. O Yuri passa por um mau momento, normal. Mas é uma construção e não tem como você lançar os meninos, principalmente numa grande equipe, numa potência, como é o Corinthians, num momento difícil, sem que acabe machucando, se acaba resvalando nos jovens. Isso faz parte da evolução, do amadurecimento. O jogador do Corinthians jovem, ele sabe que vai passar por essa prova de fogo. Muitos passaram bem, né? A gente vê uma boa safra, bons jogadores que podem ajudar. Mas quem tem que sustentar, na verdade, esse time do Corinthians são os mais experientes. Ô, Pintado, posso fazer uma pergunta para você? Claro. Vamos, não querendo comparar, mas só para a gente ter uma noção. Você estreou quando no profissional? Eu estreiei com 17 anos no São Paulo. No São Paulo? No São Paulo, contra a Ponte Preta. Era campeonato profissional? Era profissional. Ah, tá bem. Então por que não pode hoje estrear um cara com 17 anos? Mas eles estão estreando, Chico. Não, mas qual é a diferença da tua cabeça daquela época para a cabeça de hoje, que o cara não tem confiança de entrar em campo e jogar pelo São Paulo, pelo... Meu Deus do céu, se o cara não tem confiança em jogar nesses grandes times, vai jogar onde? É que o jovem precisa do apoio do mais experiente. Se o mais experiente hoje não está bem, não está confiante, não passa por um bom momento, o jovem, ele vai sentir essa dificuldade. Ele vai, para evoluir, ele precisa desse apoio. E o Corinthians tem jogador para isso. Ô Miller, esse Corinthians está devendo muito. O Cereto disse há pouco que o Corinthians ele vê como muito palpável e possível o Corinthians novamente ser rebaixado. De tudo que você está vendo do Corinthians, daquilo que você conhece. Esse risco é eminente. Vai chegar agora, né, reforços para o Corinthians. Tem o Matias Rojas, que hoje esteve na arena, talvez volte o Renato Augusto e isso possa encorpar o Corinthians, ou esse risco ele é muito grande do Corinthians ser rebaixado. O Corinthians que é o primeiro nesse momento fora da zona de rebaixamento e o Goiás ainda falta jogar. Sem dúvida nenhuma que o Corinthians tem grandes chances de ser rebaixado, sim. Até porque a campanha do Corinthians nem precisa de estatística. A campanha do Corinthians qualquer. É uma campanha de rebaixado, não é, Chico? Sim, também. Campanha de rebaixado, então quer dizer, significa que ele vai lutar, que nem o Cássio falou. Olha, a nossa prioridade agora é sair daqui de baixo. Qual que é a prioridade do Corinthians? Libertadores? Título? Não. É sair lá de baixo. Subir, por quê? Porque precisa pontuar no Campeonato Brasileiro. É aquilo que eu falo. O Corinthians não tem que priorizar nenhuma competição. Tem que priorizar o que vier primeiro. E o que vem primeiro é Campeonato Brasileiro. A Copa do Brasil é uma outra situação. Mas no Campeonato Brasileiro o Corinthians está muito mal. E falando do jogo, eu estava conversando com o Pintado, não adianta, às vezes a gente fala assim, olha, hoje, vendo o jogo em casa, e as pessoas na transmissão, tudo mal, o Yuri Alberto está mal, o Yuri Alberto não está jogando bem, tá, mas aí, por que ele não está jogando bem? Bola não chega? Também. O time não joga? Também. Mas ele, primeira coisa, ele não sabe jogar de costas. Segunda coisa, o jogador que não sabe jogar de costas, ele tem medo de jogar de costas. Como é que ele se consagrou no Inter? Ele vinha de trás, pelos lados. Ele não ficava enfiado lá na frente, no time do Inter. Por isso